E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante para mim, que é a visualização de dados. Eu tive o primeiro contato com esse termo em 2011, fazendo uma maratona de visualização de dados que era moda naquela época. E desde lá eu me apaixonei pela visualização de dados de uma tal forma que agora, esse ano, a gente fez uma exposição sobre visualização de dados que ficou no Oi Futuro do Rio de Janeiro. A idealização foi minha e da Bárbara Castro e a curadoria foi da Doris Kosminski, onde a gente trouxe artistas de visualização de dados para ocupar alguns ambientes do museu e foi muito interessante. Além da exposição, eu queria agradecer muito o pessoal do Colabora América, que é um festival de economia colaborativa, que me chamou para falar sobre visualização de dados e eu consegui organizar um raciocínio e mostrar lá e agora eu vou compartilhar com vocês um pouco aqui nesse vídeo. Por que é importante a visualização de dados, né? A gente vive num mundo, vou começar com uma frase bem genérica, que é o mundo tem muitos dados atualmente, isso a gente já sabe. Cada vez que você posta um textinho no Twitter, um textão no Facebook, isso são dados que são armazenados. Por um lado é positivo, a gente tem uma capacidade gigantesca de armazenar dados, mas esses dados, se você não conseguir entender exatamente o que eles dizem, eles não servem para absolutamente nada, certo? Então vamos lá, a gente produz e consome dados, a gente armazena dados, mas a grande maioria dos dados a gente não consegue entendê-los. Então vamos começar com um caso que é real, né? Eu trouxe esse grande banco de dados que são as bicicletas que você aluga em alguns lugares da cidade. Você retira elas em um lugar e você devolve elas em outro lugar. Então toda vez que você retira uma bicicleta, eles registram que você retirou a bicicleta, toda vez que você devolve as bicicletas, eles registram o local onde você devolveu as bicicletas. Então tem dois cientistas, artistas, o Till Nagel e o Christopher Pietsch, que fazem esse trabalho de visualização de bicicletas. E é muito interessante. Então, esse caso aqui desse banco de dados é o banco de dados das bicicletas do Rio de Janeiro. E a gente deu esse banco de dados para eles e eles começaram a trabalhar em cima disso. Ou seja, eles começaram as coordenadas, eles começaram a colocar num mapa. Então, uma coisa que era completamente ininteligível, não dá para entender o que é. Você começa a localizar num mapa essas duas coordenadas como ponto de partida e essas duas coordenadas como ponto de chegada, e você consegue saber quanto tempo durou esse trajeto, você começa a conseguir visualizar os fluxos na cidade do Rio de Janeiro. Então você consegue cada vez compreender melhor o que está acontecendo. Você consegue saber o fluxo, de onde a pessoa partiu, onde ela chegou, em que hora foi isso. Então essa é a visualização que o Christopher Pietsch e o Till Nagel fizeram e trouxeram para a exposição. Eles fazem em várias cidades do mundo, já fizeram em Nova York, Londres, Berlim, e aí agora eles fizeram no Rio de Janeiro. Esse é um caso clássico, onde você parte de um banco de dados, de informações, de números, e aos poucos você consegue visualizar melhor e cada vez conseguir entender melhor como é que aqueles fluxos funcionam. A gente sempre está lidando na visualização de dados com dados que são incompreensíveis para dados compreensíveis. Ou seja, a visualização permite que a gente consiga compreender os dados. No momento que a gente visualiza elas, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo. Então, o que adianta ter infinitos milhões, milhares, milhões de dados se a gente não consegue entender o que está por detrás deles? E a visualização de dados é ferramenta para muitas coisas, inclusive para tomada de decisão. E tomadas de decisão não só governamentais, mas também empresariais. Ou seja, no momento que você consegue entender o que está acontecendo, os comportamentos que estão acontecendo, você consegue intervir e tomar decisões específicas. Porém, a área de visualização de dados não é simples, né? A gente começou falando um tipo de dado, né? Um tipo de fluxo que tem um início e um fim num determinado espaço de tempo. Mas existem milhares de formas de dados. Tem dados que são de comparação, tem dados que são de proporção, tem dados que comparam o mesmo valor ao longo do tempo, tem dados que você compara naquele mesmo tempo valores diferentes. Então tem vários tipos de dado e isso vale a pena estudar. Então tem vários autores que se dedicaram a isso, que a gente pode começar a entender como é que você representa os dados. A visualização de dados, apesar dela estar sendo estudada mais profundamente agora recentemente, a gente vê esses dados muito na nossa vida, em jornal, a gente vê sites onde mostram esses dados e a gente tende a achar que esses dados são sempre verdadeiros, que eles são objetivos, que eles estão certos, que eles são a verdade. Eu sugiro que vocês tenham muito cuidado com os dados, não só com a visualização de dados, mas com os dados em si. Tá? A gente tende a achar que dados, por ser números e tudo, são objetivos, mas é muito importante a gente saber
quem coletou esse dado? Foi alguma instituição? Foi alguma pessoa específica? Então, saber de onde esses dados vieram importa muito. E a visualização deles importa muito também. É claro que você pode ser muito tendencioso ao mostrar determinados dados, omitindo outros. Você pode mudar as cores, você pode mudar a escala, você pode botar um vermelho para chamar mais atenção. Ou seja, então a visualização de dados também influencia na história que você está contando, na narrativa que você está criando. Então eu sugiro que você tome cuidado com os dados, sempre saiba de onde vieram os dados e também quem fez a visualização de dados e por que fez. No ambiente político, a gente vê claramente uma manipulação da visualização de dados, principalmente em pesquisa eleitoral. Então tem que ficar muito ligado nessas visualizações de dados. A palavra dado, por exemplo, a gente estava falando dessa objetividade que os dados têm, né? A gente tende a achar que eles são objetivos. A palavra dado parece que é algo que é dado pra gente, né? E em inglês, a palavra data, ela também tem essa conotação de alguma coisa que é dada, que é given. Então, etimologicamente, tem uma ideia de que é dado pra gente. E, na verdade, a gente cada vez entende mais os dados como informações que são coletadas, né? E alguém coletou. Esses dados foram coletados por alguém, por uma instituição. Então, os dados têm um viés, né? Por que vocês coletaram dados? Quem coletou os dados? Com qual objetivo? Então, os dados têm um viés e as visualizações de dados também têm seu viés. E a gente vê várias instituições procurando seus dados, né? Grandes instituições de pesquisa, o governo fazendo pesquisa, ONGs fazendo pesquisa, mas a gente vê também algumas pessoas, indivíduos fazendo suas próprias pesquisas também. E aí eu queria trazer o exemplo do artista e designer Pedro Miguel Cruz, que ele é português, e ele fez uma visualização sobre os políticos portugueses e sua relação com o setor privado, né? Qual é a relação que os políticos têm com empresas em geral. Então é uma visualização interativa de uma pesquisa que já tinha sido anteriormente feita, e é uma visualização interativa no sentido que você pode apertar em cada bichinho desses e conseguir ver que político é esse e que empresa ele está relacionado. Quando eu falo que as visualizações têm viés, que a gente como designer, artista, a gente decide representar um político de uma determinada forma, esse caso fica bem claro. Ele resolveu representar de uma forma de um inseto, né? Então essa conotação negativa é muito clara. Então a gente consegue ver dentro da visualização um viés, né? Ele quer contar uma história específica. Então é interessante ver como é que o designer escolhe o jeito que ele representa cada coisa. E aí, na verdade, como designer, né, visualizador desses dados, a gente está criando nossas narrativas. Eu trouxe um exemplo do Data Lab, que é um laboratório de visualização de dados da Maré, que algumas regiões aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, são subrepresentadas a partir dos dados, até governamentais. Então eles fazem uma pesquisa de coleta de dados e também de visualização de dados, né? No momento que você visualiza dados, você consegue criar suas narrativas, né? Você tem poder, você cria narrativa. Então esse é um exemplo interessante de um laboratório que faz um trabalho muito interessante de visualização de dados na favela da Maré. Saindo um pouco dessa ideia de dados gigantescos que abrangem a sociedade de um ponto de vista macro, né? A gente vê alguns outros artistas e designers indo para o micro, para coisa pequena, para coletar suas informações. Então esse é um caso do Nicholas Felton, que ele fazia contagens ao longo do ano dele, por exemplo, quantos cafés ele tomou, ou quantas músicas ele ouviu, e tudo isso faz parte. Ele criava visualizações, ele criava esse relatório que eram visualizações de dados a partir dos dados que ele mesmo criou. Quem também faz isso é a Georgia Lupe e a Posavec, que é uma dupla, que fazem também esses dados pequenos, né? Em vez de um big data, elas fazem um small data, né? Que são pequenos dados que elas coletam, o cheiro, e o delas é interessante também que elas representam a mão, pelo desenho. Então, na verdade, os dados, eles podem ser pequenos, podem ser grandes, eles podem ser visualizados de várias formas diferentes. E cada vez mais tem gente coletando, armazenando, raspando, inventando, criando, capturando dados, e isso está cada vez mais disseminado na sociedade. A gente fica essa pergunta assim, se a visualização de dados ela precisa ser de uma determinada forma. Por exemplo, até agora eu mostrei todas elas na superfície bidimensional, mas não precisa. Esse é um trabalho, por exemplo, da Xiang, que faz um trabalho de mapeamento de áreas
empobrecidas e áreas de alagamento em Houston, por exemplo. Então, a partir do toque, você consegue entender que alguns lugares são mais pobres do que outros. Então, não necessariamente precisa ser uma superfície bidimensional e você precisa necessariamente trabalhar só com cor, não. Você pode trabalhar com relevos, que também é um dado interessante. Você pode trabalhar com realidade aqui, um trabalho da IBM de realidade virtual com visualização de dados. Então, colocar os dados em ambientes virtuais e imersivos também é um caso interessante. Aqui é um caso de colocar dados em um painel em um ambiente público. Então, na verdade, os dados eles alimentam esse painel de LED dentro de um restaurante, que também é um uso interessante. E aí, essa é uma obra do Sagmaster também, que você ia na exposição dele e ele perguntava quão feliz você está. E aí você retirava uma bolinha. Então, dependendo de quantas pessoas retiraram a bolinha, você consegue saber quão felizes as pessoas estavam. Então é um jeito de você fazer uma visualização de forma simples e analógica. Não precisa saber nada de programação ou Big Data para entender isso, mas você entender a lógica dos dados, né? E aí também tem esse trabalho do José Duarte, que ele faz de uma forma muito rudimentar essa visualização de dados, assoprando bexigas e depois colocando no Photoshop o que significa. Isso aqui é a quantidade de usuários da internet em cada país. Então ele faz uma forma super analógica e ele criou um kit para você fazer visualização de dados de uma forma bem rudimentar mesmo. Ele é colombiano e ele é um desses artistas que mostra que os dados podem ser visualizados de qualquer forma, com um pedacinho de madeira, com quiabo, com comida, com bexiga, bolas, de qualquer forma, contanto que você tenha esse interesse pelos dados. Então o que eu sugiro é, se vocês são interessados com os dados, como eu sugiro que vocês caiam dentro. Não precisa necessariamente saber programação, não precisa saber nada muito sofisticado, contanto que você goste dos dados, tenha um rigor com os dados e queira saber cada vez mais. Os dados, trabalhar com visualização de dados é trabalhar com curiosidade. Eu queria finalizar com um workshop que a gente deu no Oi Futuro, que o resultado ficou incrível, que era uma sensibilização para a visualização de dados. Então as pessoas iam para a mesma exposição e elas anotavam o que elas sentiram, assim, quantas vezes elas piscaram o olho, quantas luzes tinha na exposição, ou quantas obras tinha na exposição, quais eram as cores das obras da exposição, e aí depois cada um fez uma visualização de dados. E aí a gente estava conversando sobre a visualização de dados e teve um menino que falou uma coisa que foi muito bonita, assim, ele falou, é engraçado, quando a gente vê todas as visualizações juntas, a gente consegue ter uma ideia de um todo. E eu achei isso muito bonito, porque a visualização de dados é isso mesmo. Cada um tem um olhar, cada um visualiza de uma forma, cada um coleta os dados de uma forma, mas aos poucos a gente começa a entender um todo olhando várias visualizações diferentes. Por isso que eu sugiro que todo mundo colete seus dados, visualize dados, que a gente consegue aos poucos entender melhor o todo dessa sociedade que a gente está vivendo, tá bom? Fica essa dica. Valeu! Para quem quiser saber mais referências teóricas ou referências práticas e tudo, me manda uma mensagem que eu vou adorar e responder. E para vocês ficarem sabendo, no início do ano que vem, 2019, a gente vai lançar o catálogo da exposição e a gente fez também um compilado de artigos importantes teóricos sobre visualização de dados. Aí vocês podem ler o que vocês quiserem ou se aprofundar em determinado assunto. Valeu!